Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Hoje estamos aqui, eu e o Nilmar, em Curitiba, recebendo um convidado, Daniel Cajal. Ele que é paraquedista, é viajante também, é influencer digital, também embaixador da GoPro no Brasil. Seja bem-vindo ao nosso episódio. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite aí. Bora lá. É nosso. Cajal, posso chamar de Cajal? Pode, todo mundo chama de Cajal. Que é Acho estranho quando fala Daniel. Daniel nem se reconhece. Um bate-papo bem descontraído aqui para a gente falar sobre esse assunto que a gente gosta, que é viajar, que é produzir conteúdo. A gente não produz tão profissionalmente quanto você, a gente nem GoPro tem ainda. Eu tenho uma GoPro, mas eu não sei usar. Preciso fazer curso. Não sei. Já vou passar o link e arrasta pra Boa. cima. E o Pod Viagem não tem GoPro ainda, tem que comprar uma GoPro. Tem. Produzir uns conteúdos mais profissionais. Diga aí um pouquinho sobre você, se apresente aí, como é que é o teu trabalho, você viaja por lazer, você viaja para trabalhar, você vive disso, como é que é o... Cara, viajar é um vício, né? Porque eu, graças a Deus, eu consigo trabalhar com uma coisa que eu posso viajar também, que me proporciona bastante experiências viajando. Mas sempre que dá, eu e minha esposa, a gente pelo menos uma vez por ano a gente faz a lazer. Mas normalmente, sei lá, a cada 2 meses eu tô na estrada aí, cara, produzindo conteúdo, às vezes para conteúdos autorais, como publicidade, para alguma coisa para marca, e também como produtor audiovisual, né? Então eu tenho uma produtora em Balneário, Camboriú, mas a gente atende Brasil inteiro e várias vezes são produções internacionais também. Então eu tô sempre viajando, cara, sempre com o pé na estrada. Aí você viaja sozinho a cada 2 meses, viaja com a equipe. Às vezes é com equipe, às vezes é sozinho, depende do projeto. Então tem alguns projetos que eles são mais trabalhados, né, que dependem mais de equipe, então daí a gente vai com uma equipe completa. Mas grande parte das vezes sou eu sozinho, cara. Então quando a gente for para Santa Catarina gravar algum conteúdo, algum material, a gente já sabe quem que vai fazer o trabalho para nós. Só chegar lá. Com certeza. Mas daí vai ser um trabalho meio radical também junto, né? Não, eu quero saber dessa história desse projeto aí, que tem uma pista de dança embaixo de um balão aí. Almoço, vocês fazem almoço também. Eu vi que o Nilmar colocou no script bacana. aqui, né? E eu fui pesquisar, porque eu não assisti o Fantástico no dia, eu não sabia, né? Ele colocou aqui Surreal Team. Isso. E a nossa editora de vídeo vai colocar na tela, no episódio. Então, o que você falar agora, o pessoal vai ver também, né? Então, explica pra nós o que foi essa matéria do Fantástico, o que foi esse projeto, o que é o projeto. O Surreal Team é um projeto que consiste em 4 pessoas, né? Somos 4 integrantes, eu, o Dudu Cerati, a Nicole e o Paulo Zen. E nós vivemos experiências e registramos da maneira mais, surreal possível. Então, tudo que tem assim, a gente gosta de transformar de uma experiência única. Por exemplo, o café da manhã nas alturas. A gente pegou uma mesa de piquenique, desenvolvemos ela com engenheiro, com tudo por trás, para ela ser içada por um balão e a gente tomou café a 3 km de altura. Então, isso foi uma coisa absurda, isso foi surreal. Então é um projeto bem legal que a gente tem, que envolve paraquedismo, envolve produção audiovisual também. Envolve balão também? Envolve balão. A pré-produção é a parte que mais dá trabalho nisso, sabe? A parte do salto, a parte da execução, depois que tu fez uma pré-produção legal, é a parte tranquila até, né? Uhum. Mas tu achar um engenheiro maluco que vá assinar uma RT de uma mesa que vai ser pendurada. É inédito isso, né? Então é uma coisa que não foi feita dessa maneira, sabe? Já houve cama voadora, já houve casa voadora com balões, já houve várias outras coisas. O café da manhã foi a primeira vez. Mas é tudo desenvolvido, nada existe, sabe? Então como que a gente vai fazer o cabeamento disso? Não existe, tem que ser desenvolvido. A mesa, como vai ser? Não existe, é tudo desenvolvido. A segurança de quem vai estar ali e tudo. Né? Exatamente. Geralmente aí são 7, 8 meses de pré-produção até a parada acontecer. É bem louco. O que eu já tinha ouvido falar, ou visto, né? Em Dubai, né? Acho que tem a mesa, o pessoal janta, mas é um guindaste, eu acho. Sim, é com guindaste. É diferente, né? Não é bem diferente. Não é o mesmo objetivo de vocês, né? Isso, e depois a gente fez a festa mais alta do mundo, né? Que a gente usou o mesmo princípio do café da manhã, com tudo recalculado, né? O cabeamento, a estrutura toda, e a gente convidou mais 9 paraquedistas amigos, um deles inclusive é DJ,
pra gente fazer a festa mais alta no mundo. Então tinha iluminação, tinha o diretor de fotografia, o Davi Valente também controlando aquelas luzes todas que aparecem ali lá de cima. Tinha o Arthur Zanella, que é um dos melhores paraquedistas do Brasil também. Ele tava em cima do balão controlando os fogos de artifício. Aí tinha um DJ mesmo tocando. Foi bem legal, cara. Qual foi a altura dessa festa? Quase 3 quilômetros também. 3 quilômetros? Quase 3 quilômetros de altura. Entrou no Guinness? Vai entrar ou não? Então, esse era um dos objetivos. Sempre que a gente faz o projeto, a gente bota todas as metas que a gente quer alcançar. Aí o Guinness, a gente entrou em contato, a gente está correndo atrás de fazer, provavelmente vai ser homologado, mas vias de fato, assim, Guinness é uma parada bem cara para se fazer, cara. Ah, não é só ter o melhor, não? Não. Você tem que pagar para o Guinness conferir a tua... Isso, daí a gente Eles vêm com equipe, né? Estamos estudando maneiras ali agora, conversando com eles, para conseguir homologar isso, mas é bem complexo, não é uma paradinha tão fácil, não. E barata também, é caro. Cajal, e vocês abrem para o público também ou é só entre vocês essas experiências aí? Esses projetos, eles precisam que sejam paraquedistas experientes, né? Então, quase todos ali eram instrutores também, todos os paraquedistas ali são experientes, alguns são instrutores também. Então, é um projeto que ele precisa, acima de tudo, ser seguro, sabe? Ele precisa ser estético, precisa ser legal, precisa ser plástico, mas ele precisa ser seguro. Então, todo mundo precisa ser paraquedista. Ele foi aberto, a gente abriu para os paraquedistas que a gente conhece, que a gente tem plena confiança. Então, esses paraquedistas foram o que a gente convidou para fazer parte dessa festa. Quero trazer agora para o assunto viagens, propriamente dita. Eu vi ali no teu Instagram que você viajou para vários países já, tem uma experiência grande no assunto. País preferido, lugar que mais te chamou a atenção, onde você foi, que você pode aí trazer para quem está assistindo a gente. Cara, eu já viajei, já tive algumas viagens assim, algumas experiências, desde do glamour até, tipo, perrengue máximo. Sim. E todas elas, assim, são muito interessantes, né? Porque mesmo as que a gente passa perrengue, vocês sabem falar isso bem melhor do que eu, inclusive. Mesmo as viagens que a gente tem aquele perrengue, aquela coisa, depois vira uma história muito massa pra contar, né? Você conta a vida inteira, né? A gente sempre conta e conta amarradão, feliz. Sim. Então eu já tive viagem, sei lá, desde, quando eu tinha 18 anos, que eu e mais 2 amigos, a gente pegou um carro velho, que a gente comprou nos Estados Unidos, a gente foi da Flórida até a Califórnia, com mapa de papel na época. Sabe, foi em 2000, imagina, faz muito tempo. Essa foi uma viagem que me marcou. A gente competia de patins, né? Então, a gente morava na Flórida e os X Games eram na Califórnia. E o Marco Desante ia competir e a gente só tinha dinheiro pra, de repente, um de nós ir de avião. Ou os 2 de carro. Ou os 3 ir de carro. 3 de carro. Velho. Aí a gente, vamos embora. Então, era $1.000 somando o dinheiro dos 3 pra passar 4 semanas. Viajando na estrada, então era dormindo dentro do carro, perrengue. Califórnia é o lugar mais caro pra você dormir nos Estados Unidos, acho que depois de Nova York. Caro, é absurdamente caro. E mapa de papel naquela época, não tinha GPS, não tinha nada, né? Uma viagem que me marcou bastante, que eu gostei, foi pra África do Sul, que eu gostei muito de visitar lá. A gente foi lá pro Kruger também fazer o safari. Dormimos lá dentro, foi muito interessante, foi muito legal. A gente deu sorte ainda que o lodge que a gente só tava eu e minha esposa. Então era tudo meio que exclusivo, sabe? Então o carro do safari tava só pra nós, não tinha ninguém junto. Acabou virando uma viagem exclusiva sem querer. E foi super interessante, até pelo abismo cultural que ainda tem, né? O apartheid, essas coisas aconteceram num passado muito recente. Então, visitar a Robben Island, conversar com os prisioneiros, né, que hoje são guias lá também. Então, tu tá conversando com um pedaço da história na tua frente. A Robben Island foi onde a prisão do Nelson Mandela ficou, né? Exatamente, onde o Nelson Mandela ficou. O Nelson Mandela e várias outras pessoas que hoje, inclusive, são pessoas que trabalham lá como guias. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com um pedaço da história, saber um pouco de como foi a passagem psicológica dele de prisioneiro para, de repente, guia, onde eles passaram os anos super marcantes na vida deles, assim, sabe? Então, foi uma coisa bem, bem marcante para mim. Eu quero te fazer uma pergunta sobre o Kruger Park na África do Sul. É uma viagem cara de fazer? Para quem está assistindo a gente, qual é a sua indicação? Tem 2 maneiras de tu ir pro Kruger Park. Uma é ficando nos hotéis fora do parque e outra dentro do parque. Dentro do parque é caro. 60% da tua viagem vai ser só 3 dias de... Só 2 diárias. 2 diárias ali do safari. Mas
é a parte que vale super a pena, sabe? Tu vê as coisas acontecendo na tua frente. A gente vendo, assim, os animais defendendo a caça de outros animais a 3 metros da nossa cara, sabe? Foi incrível, foi surreal o negócio. Tu vê, assim, uns animais, assim, que tu fala, meu Deus, parece que eu tô na pré-história, sabe? O hipopótamo do lado de um crocodilo gigantesco. Incrível, uma coisa bizarra mesmo de bonita. É uma viagem que eu e minha esposa até hoje a gente fala dela, assim, uma das mais marcantes da gente. Bacana, bacana. A África do Sul é um lugar que eu conheço também e recomendo aí. E todo mundo que vai para o continente africano começa, né, pela África do Sul. Uhum. Trazendo aí pro Brasil, o que você conhece de Brasil? Eu sei que você viaja dentro do Brasil também, né? Acho que mais você viaja dentro do Brasil trabalhando do que fora, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma série documental para uma rede de fast food. E a gente fez quase todos os estados do Brasil, mas é aquela correria de produção, né? Então tu vai... Conhece não tem muito, tempo de conhecer os lugares a fundo. Mas eu, como sou curioso, eu sempre gosto de acordar bem cedo e pelo menos dar um rolezinho para conhecer alguns lugares, né? Então, por exemplo, um que me marcou bastante foi Porto Velho, porque a gente foi para lá, eu acordei acho que 4:30 da manhã, a produção começava às 8 mais ou menos, para começar a caminhar pela cidade, para poder conhecer antes da produção. Sim. Então eu fui lá num depósito de trens que estavam em desuso, assim, que é meio que um museu, mas não é um museu, sabe? Tá um pouquinho jogado. Mas eu cheguei lá, tava o sol nascendo, então foi uma imagem que me marcou muito, porque o sol ficava entrando nas janelinhas dos trens antigos, parados, e do nada eu escutava os barulhinhos dos gatos, que tinha muito gato lá, impressionante. E eu ficava pensando, meu Deus, tem alguém aqui junto também, mas não era só os gatinhos que ficavam ali. Uhum. Mas me marcou bastante. Isso é bacana, que às vezes não é o lugar que você vai, é a experiência que você tem que te Exatamente. marca, né? Muito, demais. E isso é a parada que a gente mais leva junto, né? Tudo que a gente faz é sempre é pelo sentimento. Vai saltar de paraquedas, não é pelo fato de saltar de paraquedas, é pelo que aquilo vai te trazer de sentimento. Então, a união das pessoas, a experiência, as viagens que você faz, as pessoas que você conhece. A gente conhece muita gente de outros lugares que eu conheci em viagem e a gente troca ideia direto, até hoje. Tem, por exemplo, o Erasmo, que eu conheci ele lá de Maragogi, ele fazia uns passeios de bike, a gente troca ideia de vez em quando na internet até agora. Ele apresentou vários lugares incríveis, uma igreja que tinha um cemitério um cemitério centenário já, e que um tempo atrás tinha dado uma enchente, alguma coisa, uma forte chuva, Sim. e começou a descer os crânios e os ossos das pessoas enterradas, que já não tem mais familiares, então não tem pessoas para arrumar. Então as pessoas levaram lá e tu consegue enxergar tudo dessa maneira, sabe? Então são coisas assim incríveis que acontecem e que só com pessoas locais para te proporcionar essa experiência. E foi muito legal ter vivido isso. Realmente as viagens elas moldam o ser humano, né? Sobre todos os aspectos possíveis. Para não perder o time, a gente trocou o assunto, você falou do apartheid na África do Sul, e é um assunto que muita gente ouve falar, aula de história, lá no ensino médio, mas não sabe, não recorda mais. Explica aí para nós o que é que foi esse apartheid, qual foi a tua percepção lá? A percepção que eu tive é que ainda tem, assim, apesar das coisas já estão existir uma certa liberdade, tu ainda sente uma divisão, assim, de raças e de culturas muito grandes por lá. Então você vê que as pessoas brancas são servidas e as pessoas pretas servem. Você vê o trato das pessoas de uma maneira diferente, sabe? Então quando a gente chegava, a gente pensava, como o pessoal é receptivo, caloroso, sabe? E depois que a gente começou a entender um pouco mais, a ter um pouco mais de sensibilidade para enxergar as coisas, depois principalmente que a gente passou pela Robben Island e escutou um pouco da história, das coisas como acontecem, a gente teve aí tu começa a entender como são as coisas e o porquê, sabe, de alguns tratamentos que tinham lá que eram diferenciados. E isso fez a gente ter mais respeito ainda. Isso é uma coisa que no Brasil eu acho que tem uma coisa que a gente não tem memória muito do passado, a gente só sabe dele. Mas a gente não tem nada de evidências, poucas evidências que mostram para as pessoas o real peso daquilo na vida e na vida delas, sabe? Então, por exemplo, a Robben Island, eles fazem questão dela estar lá para mostrar para as pessoas e para não cometerem os mesmos erros no futuro.
E a gente, aqui no Brasil, eu sinto um pouco falta disso, sabe? Da gente ter viva a história pra gente não cometer erro no futuro. Isso eu achei bem, bem interessante lá. Você tem toda a razão. Nós aqui no Brasil, apesar de ter sido colônia de Portugal, né? Uhum. Mas eu vejo que a colonização que a Europa fez lá no continente africano foi muito mais, foi muito mais violenta. Foi, muito mais. E eles sofrem isso até hoje, né? O apartheid é recente, tá falando de coisa de 4, 5 décadas atrás, né? É por aí, assim, ó, tipo, é por aí, umas 4 décadas mais ou menos, não, é um futuro muito, é um passado muito recente. Eu quero agora até fazer um marketing aí da GoPro, né? Nós produzimos conteúdo em viagens. Uhum. A gente só usa para produzir conteúdo em viagens o telefone. Então é meu iPhone que eu uso para fazer conteúdo em viagem. E produz bons conteúdos. Aham. Mas assim, tem pessoas aí que estão nessa área, você é um deles, e produz conteúdo com drone, com GoPro, e aí a gente tá pensando, vamos continuar com o iPhone? O que você me diz aí? É necessário avançar? Não? Olha, eu vou te dizer que o iPhone, obviamente, sem sombra de dúvidas, a qualidade dos vídeos, eles são incríveis, que tu tem com o iPhone. Porém, opa, quase mexi no microfone. Porém, quando tu tem uma câmera na mão, parece que você sente mais vontade de captar as coisas, sabe, que estão ao teu redor. E uma GoPro, além da praticidade, que ela é pequena, então você ligou ela, apertou no botão e já saiu gravando, você tem a versão mais simples dela e você tem também a versão avançada, que é para quem gosta de produzir conteúdo e editar depois as cores, depois editar as coisas. Ela tem várias coisas que ela passa a ser uma câmera de efeito também. Então você tem, por exemplo, rastro de luz. Você vai para algum lugar assim que a gente, vocês que viajam sabem como é. Uma coisa que me chama muita atenção é o céu dos lugares. De estrelas, né? A gente sempre tem um céu Meteoros diferente, passando. Então tu tem, por exemplo, o rastro de estrelas, aí tu vê aquelas coisas lindas que o celular não faz. Outra característica também é que uma câmera separada do celular, a gente tem muito dado pessoal, tem muita coisa no celular que de repente se acontece alguma coisa, a gente vai ter problema. Tu não vai deixar um celular fazendo um time-lapse de longa duração, né? Tu vai deixar uma câmera. O celular, se tu perde, tem muita coisa envolvida ali no meio. Alguém vai te ligar, vai cair a gravação? Exatamente, sempre pode acontecer esse tipo de coisa. Então ali tu tá com uma câmera. E a GoPro, ela tem um estabilizador incrível, ela tem um nivelador 360 que tu pode, de repente, tá fazendo um rally, tu pode estar fazendo alguma coisa de bug, que pode estar de 45, tu pode dar uma volta de 360 e o nível continua igual. Tem várias funções dela que te possibilitam criar mais conteúdos, mais criativos do que com o celular. Exatamente, eu viajo bastante, eu gosto muito de natureza também. Então, às vezes eu entro no mar, a água tá limpinha ali, o celular já não dá para entrar. Eu pratico motocross também, o celular não dá para mostrar o caminho que você tá percorrendo ali. Então, te limita muito, né? E as possibilidades... Você pode acoplar ela em ti e fazer o que você tá fazendo e nem se preocupar que você tá gravando, né? Exatamente. Você curte mais o momento, inclusive. É mais seguro, né? Então tu tá com uma câmera, com alguma coisa ali que tu sabe que tu não tá botando em risco dados pessoais ou teu equipamento de celular que, enfim, a gente sabe que se estragar agora, por exemplo, só para habilitar os aplicativos de banco, tu vai ter que ir no banco para fazer as coisas todas certinhas de novo. Então, a câmera ela é bem mais segura para isso. Fora que para esportes radicais mesmo, tu tem várias maneiras de acoplar no teu corpo, na moto, no carro, em qualquer outros lugares. Tá, agora uma dúvida que eu tenho, a GoPro. Hoje eu viajo com o meu iPhone, eu tiro a foto, é just in time, eu tirei e postei. Gravei e postei. A GoPro, eu não conheço, nunca tive GoPro, só vejo nas pessoas, amigos que têm. Ela conversa com o meu telefone, com o Instagram, ou eu tenho que jogar no computador, buscar o conteúdo e postar depois? Você pode ter um aplicativo da GoPro que é o Quick, onde você consegue transmitir remotamente ou por cabo, usar os arquivos que você gerou direto para o teu celular. Como se fosse um Bluetooth? Isso, ele te manda também para a nuvem. Então, todos os arquivos que estão na câmera, elas podem ir direto para a nuvem. É só conectar a internet na câmera e ela te manda tudo. E se você quiser ainda, ela consegue te editar automático. Você manda os arquivos para a nuvem, edita e volta para o teu celular já editado. É uma coisa impressionante, cara. Tem várias funções. Tem aplicativo que conversa com a Apple e tem outros que conversam com Samsung ou... Com todas as plataformas, com todos pode ser Android, pode ser iPhone, pode ser... Qualquer celular tem. E ele tem também um outro... A galera da GoPro, quando tu compra uma câmera, tu acaba fazendo parte de uma comunidade. Sim. E isso é muito legal.
porque as pessoas elas realmente interagem. Agora, por exemplo, rolou o evento, tinha mais pessoas que eram convidadas. Eles gostam de que você faça parte daquilo, sabe? Você acaba se sentindo parte de algo também, de um grupo de pessoas. Por exemplo, a gente tem o GoPro Awards, que dentro do aplicativo da GoPro, você envia os seus conteúdos para lá e daí você tem a possibilidade de aparecer no perfil da GoPro também. Não é só nós embaixadores que aparecemos, todas as pessoas GoPro Mundo. aparecer. GoPro Mundo, GoPro Brasil, até de outros países. A gente já mandou conteúdo quando a gente estava na França, produzindo, por exemplo, a GoPro da França republicou a gente. Então, ele tem essa parada de comunidade. Sim. Fora também as premiações. Às vezes tem Dia dos Pais, eles pegam e fazem uma promoção para você concorrer a uma câmera. Às vezes há uma quantia, sei lá, de dólares ali também. Tem o $1 Million Challenge, quando lançam as câmeras. Sempre em setembro, lança a câmera nova. E daí tem o $1 Million Challenge, que se você usar a câmera nova e mandar para lá e o seu vídeo aparecer na edição principal, você divide o prêmio de $1 milhão. E isso é todo ano. Então dá ali mais ou menos ali uma faixa de $25 mil por pessoa. É um dinheirinho já, né? Legal, legal. Dá pra viajar um pouquinho. Sim. Para uma pessoa hoje que viaja, tira fotos com o iPhone e quer investir numa GoPro, o que você recomenda? Custo-benefício, assim? Eu tenho a 10, eu tenho a 10. A 10 é comprei um ano e meio, mais ou menos, né? Mas eu não uso ela muito, né? Eu normalmente, pelo fato de não ter aprendido, eu esqueço em casa e levo o celular e eu preciso fazer um curso, preciso aprender. Mas o que você recomenda para quem quer comprar uma hoje? É a pergunta que eu iria fazer, né? Exatamente. Eu quero comprar, tem infinitos modelos, quanto eu vou gastar, um custo-benefício interessante. A GoPro ela tem uma característica muito legal que para todos os tipos de uso existe alguns elementos ali de acessórios que servem para aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vai viajar, de repente um pau de selfie legal, um tripé, sabe, que seja multiuso. Tem alguns dispositivos também de adesivo, tem as ventosas que são legais. Para a galera de esporte, tem os clamps, né, que eles prendem mesmo com segurança a GoPro na moto, por exemplo, no carro, em qualquer outro lugar. Tem as ventosas maiores, tem os adesivos maiores também. Ela vem com um kit bem completo. Tu pode montar o teu kit. Dentro do site da GoPro tem vários exemplos lá de kits também. Tem os kits viagem, tem o Volta, que é um tripé com um power bank. Então tu consegue ficar Legal. o dia inteiro produzindo conteúdo ali, que ele vai aguentar 6 horas de gravação tranquilamente. Então tem uma iluminação, você pode plugar microfones também através do Media Mod, tu pode botar microfone sem fio, lapela, qualquer outra coisa nela também. Então ela acaba virando uma poderosa arma de criação de conteúdo para viajante, até pelo tamanho dela, né? Mas a pergunta que as pessoas querem saber e você não respondeu. Quanto custa uma GoPro? Bom custo-benefício. Uma câmera, claro que tem infinitos modelos, mas sempre tem umas Quanto promoções. custa e qual o melhor local para comprar? O melhor local eu sempre indico o próprio site da GoPro. Sim. O site da GoPro, que é o goprobr.com. Lá você tem as câmeras, tem tudo certinho. Então, a GoPro ela tem um ótimo suporte também para pós-venda, sabe? Então, de repente, aconteceu alguma coisa com a minha câmera. Entre em contato com eles lá, eles sempre dão um jeito, sempre conversam com você, sempre acham uma solução. A gente tem também outros fornecedores que vendem câmera, mas geralmente eu sempre recomendo comprar lá na GoPro mesmo. Uma câmera, tu vai gastar ali na faixa de uns R$3.000, R$3.500. Qual modelo? Mais ou menos. Eu acho que eu tinha que dar uma olhadinha ali, mas acho que a 11 deve estar por aí, 11, sabe? 11. Uns 3,5 mais ou menos. Sem acessórios, nenhum. Sem acessórios. Daí tu vai montando o kit do jeito que tu quer. Mas não é caro, né? Mais uns R$300, você compra boa parte do kit, né? Sim, gasta ali mais acredito que mais uns R$1.000 aí de acessórios, sabe? Bom acessório. Bateria reserva, enfim. Isso. Bateria reserva sempre é bom, né? A gente sempre é bom ter uma cartinha. Exato. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Podcast hoje gravado em Curitiba. Agradecer a presença do nosso convidado, Daniel Cajal. Nilmar está conosco aqui também. Você acompanhou o embaixador da GoPro aqui no Brasil, paraquedista, influencer digital e aceitou nosso convite aqui para participar do Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Valeu, galera! Isso aí. Valeu, turma.